Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Estou aqui com a doutora Paula, alergologista, pediatra também, né, Paula? Tem a sub ali com a alergologia. Nós vamos bater um papo para você que é clínico. Para você que não é, já vai servir, porque nós vamos falar também sobre negócio, sobre encantamento de pacientes, mas principalmente para você que é clínico, que fica nessa. Na minha área não tem procedimento, na minha área não tem cirurgia, ó céus, será que eu escolhi a área errada? Eu sempre falo, todo mundo, principalmente quem trata uma grande demanda recorrente, uma doença que é crônica, gente, tem muito negócio, tem muita riqueza, não só a riqueza de fisicamente eu ganhar mais dinheiro, mas também dá para fazer diferença na vida dos pacientes e para de deixar de ser esse médico tirador de pedido que só faz prescrição de remédio o tempo todo. Dá para a gente cair em cima do problema do paciente e conseguir criar alternativas novas. E é por isso que eu tô aqui com a Paula, né, Paula? Paula, uma mentorada nossa do CRM Black, que vai trazer um pouco da experiência dela no empreendedorismo, também na área dela. Paula, seja muito bem-vinda aqui no Médico Celebridade Cast. E eu sempre começo com uma questão. O que você acredita da sua área? É uma área promissora, é melhor largá-la? Primeiramente, queria agradecer imensamente o convite, Vitor. É um prazer falar sobre a especialidade, sobre o empreendedorismo, que é algo novo para mim, né? A gente é de uma geração que não aprende a ter essa lida, então eu estou aprendendo dentro da minha especialidade. Eu sou extremamente encantada com ela, ela de fato é muito promissora, porque se a gente pensar que hoje 1 em cada 3 pessoas tem uma doença alérgica, demanda eu tenho. É, Nossa, esse é o 30%. Brasil que eu quero ver. E até, acredita-se que até 2050, metade da população vai ter alguma doença alérgica. Ou seja, um oceano cheio de possibilidades. Demais. Basta você vislumbrar o copo meio cheio. E para mim, como entusiasta da especialidade, eu sempre quis fazer um trabalho diferente, né? Porque a demanda existe e as pessoas elas têm o hábito de achar que a alergia é normal, porque todo mundo tem, e eu sempre fui assim. Então, a educação continuada do paciente, na própria faculdade, eu sou docente, então trazer a informação para os alunos, trazer a informação para as pessoas mais próximas, foi criando um fluxo de pacientes de que, poxa, eu posso ter uma vida livre de alergias, não é normal eu acordar espirrando. E aí você, aprofundando na especialidade, mesmo sendo clínica, é uma especialidade clínica que tem alguns procedimentos, mas que não só os procedimentos, mas a qualidade de vida que você devolve ao paciente faz com que ele fidelize e com que ele entenda que o tratamento é necessário para ele ter realmente uma mudança. Então, por exemplo, todo mundo acha muito comum, eu sempre espirrei, eu sempre fui assim desde criança. E, na verdade, a imunoterapia é uma estratégia de tratamento que existe há um século e que só vem sendo divulgada nos últimos anos, que são as vacinas de alergia, Sim, e que realmente impactam o paciente. Então, se a gente for pensar que eu consigo dar uma qualidade de vida para o meu paciente e esse paciente ele ter um vínculo comigo, porque eu consigo ajudá-lo a ter essa qualidade de vida, isso vai dando novos horizontes dentro da especialidade, sabe, Vitor? com certeza. Eu acredito muito no impacto que um médico clínico, especialista, no meu caso, ele consegue trazer na vida do paciente e a valorização que esse paciente dá, a fidelização que esse paciente costuma ter quando o resultado vai acontecendo. A gente vem de uma medicina de muitos anos atrás, onde o médico ele fazia parte da família, né? E acabou com as especialidades, às vezes criando esse distanciamento, mas dentro da minha especialidade, a partir do momento que eu impacto a vida de alguém que é alérgico naquela família, depois eu passo a atender o irmão, o pai, a mãe, então eu meio que me tornei uma médica daquela família. Total. E isso vai gerando esse vínculo, né, de uma medicina com muito amor, com muito carinho, com esse acolhimento do paciente e, ao mesmo tempo, também criando o meu nome dentro da especialidade, chegando no lugar que eu sempre quis para mim, né? De um consultório onde ele vai ter a minha cara, assim. Eu atendo no horário marcado, eu escuto meu paciente, são consultas de 40 minutos, 1 hora, já fiz consulta de 2 horas, né? Com o ouvido atento, e esse paciente ele passa a valorizar, porque não é uma questão de custo, é um investimento na saúde dele e realmente Total. com frutos positivos.
Eu acredito muito na sua especialidade. Primeiro porque eu acredito em todo o grande problema que tenha volume. Eu quero acertar a mão. Independente da especialidade que o médico tem, eu falo, tá, esquece que você é especialista em algo. Eu sou pediatra, eu sou alergologista, eu sou ortopedista, Esquece. Vamos pensar numa grande demanda. Quantas pessoas no Brasil têm rinite, por exemplo? Milhões. Milhões. Quantas pessoas no Brasil dormem mal? Quantas pessoas do Brasil têm ansiedade? Quantas pessoas do Brasil têm dor no joelho? Opa, é uma condição que milhões e milhões de pessoas têm. Varizes. Então, em primeiro lugar, a gente sempre escolhe um nicho dourado onde tem muita, muita demanda. Se eu tiver uma demanda que ela não é resolutiva e ela é crônica, como negócio, melhor ainda. Porque eu tenho um paciente que eu vou melhorar muito a qualidade de vida dele, mas invariavelmente no ciclo de vida dele, ele vai precisar retornar para mim. Então eu não tô ali só sendo resolutivo. Nesse cenário, né? Obviamente que a gente quer sempre resolver, mas tem coisas que não dá. O cara tem uma hipertensão, não vai fazer uma cirurgia de hipertensão, isso não existe. Sim. Então ele tem uma questão crônica aí. E quando eu olho para sua área, então a gente sabe que milhões de pessoas, você falou 1/3 da população tem, e aí tem algumas grandes demandas dentro desse 1/3 da população. Quando eu enxergo que eu posso criar jornadas, seja protocolo, seja programas de acompanhamento, sejam terapias com esse paciente, seja procedimentos com ele, se tiver ou não, seja agora imunoterapia, e eu consigo agregar, além da consulta, esse negócio, já melhora ainda mais. Então não tenho dúvida de quem começar a criar uma maturidade nessa tua área, é questão de 2, 3 anos, vai estar bem estabelecido e vai ter poder de caixa para competir com qualquer pessoa grande. Então, né, sem essa de que só cirurgia plástica, dermato, neurologia ou a nutrologia, que são os grandes eixos da medicina. Eu acredito muito na sua. Só que agora, olhando para a sua, você tem uma cabeça, porque você poderia ter vindo da pediatria, a gente tem muito caso de otorrino, que vai tratar rinite. O Júlio Raminha é um caso aqui dentro da mentoria, tem um bom podcast que eu já gravei com ele. O teu caso, você tinha acabado de pediatra, consulta, volume, né? Geralmente é nisso. Como é que você teve que se desapegar um pouco de volume para uma medicina um pouco mais, não quer dizer que não era de qualidade, mas com tempo maior que esse paciente, agora convencer ele que ele precisa investir num tratamento. Como é que foi tua mudança de mentalidade? Quando eu fiz pediatria, eu queria fazer oncohematopediatria, né? Nossa, você é guerreiro. Eu queria trabalhar com crianças com câncer e eu costumo dizer que eu seria uma pessoa muito feliz por proporcionar qualidade dentro Entendo. daquilo que eu estava me propondo, né? A minha mãe sempre fala que eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço. Então e muito positiva. Então eu sempre olhei o copo meio cheio. Mesmo na oncologia pediátrica, eu tinha esse olhar. O que fez eu mudar para a especialidade foi porque eu ia morar longe dos meus pais, em demandas pessoais, e encontrei na alergia, eu me encontrei, porque eu tenho rinite alérgica, meu pai já fez uma alergia grave a medicamento, e fui eu quem hoje, né, dei qualidade de vida para ele depois com os estudos, né, orientando o que realmente ele precisava fazer, como prosseguir. Mas eu nunca enxerguei a medicina com esse olhar de volume, né? Eu lembro que na própria residência, assim, eu ficava até mais tarde, mas eu dava o atendimento que eu achava justo, independente se eu estava no SUS ou quando eu comecei a montar meu consultório no setor privado. Para mim, medicina é medicina. E eu acho que esse é o grande diferencial na vida. Quando você valoriza aqui, quando você ama o que você faz e valoriza aquilo que você faz, as pessoas enxergam valor naquilo também. Também. Então, tanto que eu, por um tempo, atendi por plano de saúde. Assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, eu trabalhava numa clínica e atendia por plano. E quando eu resolvi dar dar para o paciente o que não é nem dar para o paciente, porque eu já ofereci ao paciente um serviço, uma medicina que eu julgo de qualidade, porque eu faço para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Mas eu também acredito muito que eu escolhi estar ali. Ninguém escolhe estar doente, sabe, Vitor? Eu escolhi ser médica, eu escolhi estar ali. Então, a partir do momento que começou a ser desconfortável para mim, onde eu enxergava que, poxa, o meu paciente gostava do meu trabalho, mudava a vida dele, mas eu não tinha o valor que eu julgava necessário, eu preferi começar a mudar as regras dessa situação. Então, como eu falei, eu escolhi estar ali. Estava desconfortável, eu resolvi ir para um caminho onde
poxa, eu quero fazer de um jeito que realmente seja bom para o paciente, mas confortável para mim. Afinal de contas, eu tinha feito 2 residências, tinha feito um doutorado, e eu olhava ao redor muito inversão de valores, né? As pessoas, ah, eu consigo pagar tal coisa, eu consigo fazer tal coisa, mas o médico, o médico não, o médico medicina por amor. E aí eu costumo dizer que a minha medicina é com amor, é com muito amor. Eu me dedico aos pacientes, eu sei da vida pessoal deles mesmo, pergunto do primo, do tio, sabe? É uma coisa realmente, como eu falei, da família. E medicina com muito amor, desde o horário, desde a escuta. E isso, o paciente ele vai enxergando o Sim. valor que você tem, né? É muito difícil você julgar o valor do outro, mas se o outro não se valoriza, você Sim. também não vai. É natural o ser humano não valorizar. Então, a virada de chave foi isso. Foi quando eu comecei a perceber que, apesar de estar fazendo o que eu amava e dando muito de mim, era um muito que estava me deixando confortável, porque eu chegava no final do dia e dizia, poxa, é, será que eu estudei e eu construí toda uma história para no final do dia ter essa sensação de eu fiz, mas eu não fui reconhecida, né? Eu não fui Sim. valorizada. E aí foi onde entrou a ideia de eu primeiro preciso me valorizar. Então aí eu montei um consultório. Meu esposo também é médico, então ele já tinha um consultório, eu comecei a atender na sala, e aí eu fui construindo o meu estilo de atender, né? Eu comecei a fazer consultas mais demoradas, com uma maior atenção, um atendimento que realmente eu julgava ser muito bom e também confortável, bom para o paciente, Sim. confortável para mim, e aí foi isso a virada de chave. Eu acredito muito que um serviço, né, bem executado em qualquer profissão, se as pessoas elas conseguem enxergar o valor, elas entendem o porquê daquele valor. Então eu comecei a mostrar para o paciente isso, que não era uma simples consulta, né? Era uma consulta que mudava a vida deles. Sim, sim. Imagina quem sofre de rinite há uns 10 anos, na hora que se depara que, sim, não precisa só ficar tomando antialérgico depois que tá com a crise, que dá pra diminuir esses episódios, ou dá pra controlar um pouco mais, muda a vida com certeza. Eu posso falar porque eu tenho rinite, aí depois passei a tratar, você melhora bastante. Me fala uma coisa é ter sonho de melhorar, e aí eu vou lá e começo a usar a primeira alavanca, que é melhorar a consulta, mais tempo, mais atenção para o paciente. Só que tem um negócio aí por trás. E que a Paula tem desenvolvido como uma dona, uma gestora, ou alguém que entende que não, agora não é só entregar consulta, mas tem um negócio também. Acredito que quando a gente vai crescendo, você sempre busca novos horizontes. Então, comecei através das consultas e aí os procedimentos que a maioria dos alergistas fazem, mas eu gosto muito da parte de alergia a medicamento. Então, acabou que eu fui estudando e fui ganhando meu espaço dentro, né, na cidade, apesar de Fortaleza ser uma cidade muito grande, mas dentro da especialidade, dando aula para outros Outras. alergos, dando aula na faculdade, as pessoas foram me conhecendo Referência. e aí eu comecei a receber pacientes com um nível maior de complexidade e com a necessidade de alguns procedimentos que muitas vezes ou só eu e outros poucos colegas faziam e aquela a velha e boa indicação, né? Então comecei a realmente me deparar com casos bem desafiadores, com resultados bem positivos, e é um paciente que fica bem, ele quer que todo mundo, Sei. né, fique bem junto com ele. Então começou a vir outros e outros. E aí por trás, como gestora, né, que é uma coisa que está muito no comecinho, estou aprendendo muita coisa, eu fui entendendo que eu precisaria muito de uma organização, né? Uma coisa que a gente por não ter essa profissionalização, a gente muitas vezes, quantas e quantas vezes eu deixei de almoçar, quantas e quantas vezes vir à noite. Isso não é salutar. A gente diz isso para o paciente, mas muitas vezes a gente não faz isso. Total. Então, na hora que eu comecei a organizar, entender, né, como você falou, aumentar o tempo de consulta, organizar os horários, mas também entender, ó, tal hora é hora
para uma reunião para organizar e manter uma melhora do consultório. Tal hora é um horário para o estudo. Então, eu fui organizando minha agenda, eu fui estruturando o que eu julgava que é necessário para esses atendimentos diferenciados para o meu paciente. E muito do que eu fui aprendendo foi à medida que eu fui estudando essa parte também de gestão, né? Que é a jornada do paciente. Como é que o paciente chega? A indicação, ela é de fato a grande via, mas até a indicação, ela perpassa o entendimento de que você está ali, né? Eu não sou daqui, da Sim, sim. cidade. Então, à medida que eu fui dando aula, eu fui para alguns encontros que eu conhecia outras especialidades. Eu nunca tive vergonha de falar, né? Então, uma vez eu fui para um evento que eu tinha acabado de chegar aqui, uma aula de um colega otorrino, não conhecia ninguém, mas fui, na cara e na coragem. E aí, o colega estava dando aula quando ele parou e falou assim: Ah, isso aqui é muito do dia a dia dos otorrinos e também dos alergos. Tem algum alergo aqui? Aí eu levantei a mão. Aí só tinha eu. E tinha umas 30 pessoas. Todos olharam para mim. Aí eu, e aí, nessa hora, o colega, que legal com a tua experiência. Aí eu falei minha experiência. E aí, pronto, quando acabou esse jantar, um monte de otorrino. Eu queria discutir um caso. Eu queria trocar telefone. Então, esse network também é importante, porque a minha especialidade, ela é uma especialidade que ela tem interface com várias outras. E, às vezes, também tem uma impressão por parte das outras que é faz a mesma coisa que eu, mas não é. Inclusive, eu tenho muitos colegas que são parceiros no sentido de acompanhar pacientes conjuntamente para potencializar o tratamento, Sim. sabe, Vitor? Então, na hora que você, como alergista, traz uma proposta diferente, um olhar diferente, quem mais ganha é o paciente. E aí é onde o Sim. paciente entende que, ó, é importante esse acompanhamento conjunto. Então, acho que aí foi quando as coisas começaram a ter um olhar mais profissional, que eu entendi que o meu paciente, ele tem essa jornada, que eu preciso também estar em contato com outros colegas de outras especialidades, para poder ir crescendo dentro da minha especialidade. Total. Tua grande BU dentro do consultório hoje é consulta ou é imunoterapia? O que traz mais receita quando a gente separa por BUs ali? A imunoterapia, ela é uma estratégia de tratamento. Então, acaba que ela está atrelada às Sim, consultas de alérgicos respiratórios ou certo. dermatite atópica Mas também. pegando uma visão de gestão, você tem unidades de negócio, né? BUs. Ali dentro, Aham. consulta é uma, a imunoterapia é outra, talvez você teria Os time testes. multidisciplinar, os testes. Hoje, imunoterapia, ela é o que mais gera receita, não quer dizer volume, mas é o que mais gera receita ou não? No teu consultório hoje ainda são consultas ou são testes? À medida que. É porque a imunoterapia, por muito tempo, ela ficou para o paciente como, mesmo você explicando toda a questão da importância, ela ficou como uma opção. Certo. E à medida que os estudos vão mostrando cada vez mais a importância dela, a gente vem atrelando como uma indicação absoluta. Então, acho que no último ano, ela começou a ter uma presença mais frequente, assim, como receita, por dizer. Sim, A consulta, ela acaba tendo um volume, mas eu também faço alguns procedimentos que poucos alergistas sim. fazem, como teste de provocação, dessensibilização. Então, isso também em termos de organização financeira do consultório, eles têm uma porcentagem Sim. significativa. É porque geralmente a turma da sua área, né? O que eles fazem? Faz uma conta reversa para eu faturar 100 mil por mês de uma maneira recorrente, eu precisaria ter quantos clientes na minha base de recorrência da imunoterapia. Então é o que geralmente acontece na minha mentoria. Bom, o que eu vejo por aí. Então o sujeito chega lá no número, eu tenho que ter uma carteira de 150 pacientes. Um exemplo, tem que ter de 70 que seja. São 120 pacientes, então, minha carteira, que estão pagando X por mês para imunoterapia, no qual eu consigo prever que se eles são ativos, né? Pacientes ativos. Eu tenho esses 120 pacientes, vamos supor que cada um esteja pagando aí por mês R$ 500, isso aqui é um exemplo, dá 60 mil. Estão pagando R$ 1.000 por mês, ou R$ 800 por mês, deu 100 mil de faturamento num consultório. E eu sei exatamente que esses 120 pacientes, se no mês saem 8,
A única coisa que eu tenho que repor é com a primeira consulta esses 8. Então, muitas vezes o pessoal vai para esse jogo, que é um jogo que poucas áreas na medicina, nutrologia ainda dá para ter, mas poucas áreas da medicina conseguem ter esse jogo de recorrência, que é fazer todo o modelo de negócio no qual eu entendo qual o tamanho da carteira de pacientes que eu tenho que ter, chego, faço marketing, faço um comercial 2 funcionar até ter esse número na carteira, e depois trabalho só para repor quando eu perco essa carteira. Então eu tenho muito mentorado que faz desse jeito e eu também já aprendi, já vi desse jeito. Você trabalha com esses indicadores também, você tem uma noção clara de quantos pacientes você tem que ter na imunoterapia pagantes ativos, você está buscando isso ou no teu modelo de negócio é diferente? Não essa daqui é a principal métrica, né? A principal meta que a gente olha. Hoje não é a principal métrica, porque dentro desse entendimento de que precisa de uma organização, mas também tem a, a questão da indicação, né? Ah, Ah, não, é. acaba que, como eu tenho hoje pacientes que também têm outras demandas, não necessariamente a indicação inicial seria imunoterapia, Certo. esses números, eles são mais novos na minha realidade, né? Eu comecei na mentoria há alguns meses e hoje eu tô tendo uma noção que uma das coisas que me ajudou muito dentro da organização foi entender quem eram os pacientes, quantos eram, né, no caso, os procedimentos que já haviam realizados, mas sempre com muita indicação técnica Certo. mesmo. Então acaba que hoje a imunoterapia ela vem crescendo porque os próprios pacientes estão entendendo sobre a importância dela e sobre a demanda que é necessário. Como eu te falei, apesar de ser uma terapia muito antiga, a divulgação sobre Sim, ela mais é um. mais É recente. recente. Então acaba que hoje tem paciente que chega para consulta para dizer, eu vim para fazer imunoterapia. Entendi. E aí, nestes casos, como né, eu sou formada a gente chama de hospital escola, então a gente entende que tudo precisa ser baseado Sim, sim. no protocolo, nas evidências. Então, primeiro eu avalio a necessidade, mas acaba que a imunoterapia, ela Certo. é um nicho super importante, ela é a menina dos olhos, mas não tanto, assim, não está atrelada muito, Certo. pelo menos no meu olhar, pela questão financeira, e sim pelo impacto que ela Entendo. traz na vida do paciente mesmo, assim, da É. evidência científica. É o que eu gosto sempre de falar, e o nome é parecido, não pode ser empurroterapia. Não é, não Não, é, não é empurroterapia e a gente tá falando de monoterapia, então assim, ó, todo mundo que entra numa linha de produção de monoterapia. Geralmente o que a turma faz é rinite, coisas que na maioria dos casos, candidíase de repetição, um exemplo, que na maioria dos casos, e a maioria dos pacientes, mas não todos, necessitam, então eles criam um modelo de negócio no qual o marketing vai trazer para aquela demanda, eu tenho um comercial bem treinado para agendar aquilo, e como não é empurroterapia, eu olho, faço os exames necessários e falo, não, esse paciente aqui, ele vai precisar. E aí eles têm uma visão de carteira mesmo, né? Quantos pacientes eu vou precisar num ano ter na carteira? Ah, são 100. Tá, e depois é só manutenção e repondo os que saem. É porque fica um negócio mais previsível, mas já entendi que o teu modelo de negócio ainda não é pautado assim e tem os porquês. Ele já está bem referenciada em algo que nem todo alergologista ou nem todo clínico ele domina bem, que são as alergias pelas medicações. Agora eu quero entender, você falou para mim, é recente, né, que eu estou num CRM Black, numa mentoria sobre gestão, sobre crescimento. O que a Paula não sabia ou não aplicava e que hoje se aplica e faz? nossa, um monte de coisa. Um monte de coisa, assim, existe a Paula antes e depois da mentoria, É mesmo, fato, Paula? total. Mas Porque melhorou ou piorou? melhorou absurdamente, porque quando você quantifica algo, aquilo se torna mais palpável, né? Números são os números fazem parte de uma ciência exata. E na medicina a gente tem muito a ciência da saúde, essa questão do cuidar, mas até ter a organização, os números te ajuda a potencializar esse cuidar, né? Então eu consegui enxergar de maneira profissional, que é algo que a gente não aprende na faculdade, não aprende na residência, e que muitas vezes vai ter um custo muito alto, como eu sempre converso com os amigos de, ah,
Não, a gente vai atendendo, 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 e quando vê, passa a hora do almoço. E aí foi onde começou aquela inquietude que eu já pontuei sobre e o meu valor, e a minha, né? E a minha saúde, e o preço que eu tô pagando tá sendo muito alto. Então, na hora que eu consegui melhorar isso, já deu uma diferenciada, né, na minha profissão, no que eu consigo entregar, inclusive para o meu paciente, por eu tá sempre conseguindo estudar, tá mais, como eu falo, não só mais atualizada, mas tá mais até mais feliz, né? Mas quando esse ano, no final do ano passado, né, as coisas ficaram mais visuais, numéricas, palpáveis. Quando eu falo numérico, é em relação à gestão, tá? Quando eu comecei a entender como funcionava em termos de, ah, eu tenho esse número de pacientes, esse número de exames, eu já fiz, né? Um olhar até retroativo. E isso é importante, porque isso nos ajuda a ter olhar onde eu quero chegar. Então, às vezes, ninguém enxerga aquilo que não conhece. Então, se eu não conheço, se eu não sei como é que está funcionando, eu só vou indo, eu só vou Deixa a vivendo. vida levar. Deixa a vida, bem Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, na hora que eu sentei e consegui estruturar e entender o que eu tinha como gestora, e como gestora, a gente fala assim, porque na medicina existe um pudor muito grande para falar sobre números, sobre negócios, sobre profissionalização. Total. Só que, na verdade, não é. É como se as coisas, uma fosse impactar na outra de maneira pejorativa. E é exatamente o contrário. Na hora que eu consigo centralizar e entender o que eu estou fazendo, eu potencializo o que eu tenho de melhor e eu tento corrigir as minhas falhas. Então, por exemplo, se eu sei que eu gosto muito, trabalho muito com pacientes com alergia a medicamento, com alergia cutânea e faço imunoterapia, rinite, asma, um paciente com uma imunodeficiência, uma suspeita de imunodeficiência, já entende que ele pode tentar achar outros colegas que trabalhem mais com isso. Diminui o tempo de jornada do paciente e o investimento disso no paciente, né? Eu tenho pacientes que às vezes eu atendo que dizem assim, doutora, eu levei sete médicos para chegar até você. E você resolveu o meu problema, mas não é porque eu trabalho diferente, melhor ou pior do que esses outros sete médicos. Às vezes porque é algo que eu trabalho com mais frequência, que eu estudo com mais frequência. Então, isso também impacta na jornada do paciente, né? E ao marketing, por exemplo, focar no que eu trabalho mais é bom para o meu paciente, é bom para mim. O meu comercial, atender o meu paciente e tentar ajudar as demandas do paciente, ter um horário disponível mais próximo, porque quem tem alergia tem pressa, É. né? Eu fico com o coração apertado quando diz Gostei dessa assim, frase, quem tem alergia tem pressa. total. Isso em Então, muitas áreas e o pessoal tá se vangloriando porque tem uma agenda de 3 meses lotada. exatamente. Na hora que eu comecei a ver que, ou eu trabalho sem parar, a um custo da minha saúde pessoal e da minha vida pessoal também, né? Marido, filho, enfim, família. Ou eu atendo menos, mas a agenda fica para muito longe, porque às vezes é um procedimento que poucas pessoas fazem, ou é uma área da alergia que poucas pessoas gostam, poucas pessoas fazem e eu gosto de fazer e eu faço, acaba que eu atrapalho o paciente. E eu estudei para ser médica para ajudar o meu paciente, entendeu? Então, para mim, quando você olha uma agenda muito cheia, é bom pensando em negócios, mas como médica que quer ajudar os pacientes, não é tão bom. Então, eu posso unir as duas Certo. coisas. Eu acredito que só é bom pro ego do médico uma agenda com 3, 4 meses, porque primeiro é uma agenda fantasma. Então, se eu cobrasse antecipado, aí muda o jogo. Mas a maioria não cobra por ter essa agenda de 3, 4 meses. Então, é uma agenda fantasma. A maioria que agendou não vai comparecer, ou uma parte não vai comparecer, porque já resolveu com a Paula, com o João, que estava presente ali. Segundo, eu não mexo ponteiro em faturamento. A agenda estando 1 mês para frente, ou 5 meses, ou 10 anos para frente, eu estou recebendo só na consulta, então ela é muito previsível quanto que eu vou receber, eu não consigo adiantar esse recebível. Terceiro, não está sendo bom para o paciente, eu não estou sendo cômodo. Eu sempre falo que quando a gente passar a fazer o exercício do comodismo versus
o incomodismo, né? Se tem essas palavras, não sei, mas eu faço esse exercício sempre. Como é que eu pego minha clínica e começo a colocar, por esse ponto eu tô sendo incômodo, esse aqui eu tô sendo incômodo, esse eu tô sendo incômodo, esse eu tô sendo incômodo, eu tô mandando fazer exame, só que eu tenho que agendar e demora um mês pra sair, porque eu sei que só tem esse laboratório na cidade, que tal se eu trocar o exame, que tal. Na hora que eu for ver, eu tenho um monte de ponto que eu tô sendo incômodo, inclusive essa agenda de 3 meses. Então, pra mim, só tem ponto positivo pra agenda do médico, falou, tem agenda de 3 meses. Mas isso não mudou ponteiro nenhum de faturamento, na qualidade do tratamento do paciente dele. Paula, o que a Paula gestora faz de melhor hoje? O que que ela tenta fazer de melhor? Faz. O que ela faz? Eu acho que até, assim, a Paula médica vai muito para a Paula gestora, né? Então, como gestora, eu tento organizar ao máximo, né? Acho que a organização é uma característica muito forte em mim, na minha vida pessoal, inclusive, assim, eu tento sempre ter métodos, Sim, ter uma organização para poder ter a ciência do que eu realmente quero fazer, né? Enxergar os pontos para poder modificá-los ou potencializá-los. Mas a Paula gestora hoje, eu acredito que ela tem não é nem a capacidade, é essa qualidade da organização e a capacidade de agregar. Então, hoje eu tenho um time estruturado e esse time estruturado ele veio mediante a tentativa e erro. não, também, né? Eu acho que na jornada da gestão você tem isso, mas de conseguir com o feeling ir trazendo pessoas Sim, boas para perto sim. e estruturando a minha equipe de um jeito que a jornada do paciente, ela não é tão difícil quanto a gente escuta em outras situações, né? Então, por exemplo, quando você vai como paciente agendar um exame, agendar uma consulta e é uma coisa muito mais complexa, isso, como você falou, é um gargalo também, é um ponto Sim, sim. negativo. Então, desde o marketing até facilitar o agendamento, via site, via Instagram, puxando para WhatsApp, ter uma secretária pessoal que é uma retaguarda para o paciente, porque muitas vezes o paciente até pensa assim, ai, mas eu queria falar direto com o médico. É, Mas o médico tem outras demandas tem que também, blindar ele. e aí acaba que ele ter uma outra via de comunicação. Então, hoje eu tenho toda como gestora, eu consegui transformar o que eu considero uma experiência positiva Sim. na relação com o médico em algo real para os meus pacientes. E você conseguiu envolver o seu time também nisso. Consegui envolver meu time O nisso. que acontece? Tem vários testes que dá pra gente aplicar, o Profiler é um deles, que quando você for contratar alguém, dentre várias coisas que esses testes podem medir, um deles é grau de amplitude das pessoas. O que é um grau de amplitude? Uma pessoa com um alto grau de amplitude, ela consegue performar em ambientes desorganizados. Uma pessoa com baixo grau de amplitude, ela necessita de uma organização de qualquer, por exemplo, estamos aqui gravando um podcast em um local que é uma empresa. E eu não sei qual que é o grau de organização deles. Se tudo é muito corrido, se quem trabalha aqui vive sempre, nossa, não tem organização nenhuma. Quando a Paula ela tem esse viés dela de dona de organização, quer dizer que ela não vai ficar trazendo pessoas que têm um grau de amplitude tão grande, mas que são pessoas que preferem trabalhar no caos. De alguma forma, e aí você fez por seleção natural, você vai trazendo time também que gosta de organização, time que gosta de previsibilidade, pessoas que gostam de seguir rotina. Porque se você tivesse, por exemplo, contratado um Vitor, a cabeça que eu tenho, dominante do jeito que é, ah, tomador de risco do jeito que eu sou, que não gosta muito de rotina, que gosta sempre com novos desafios, provavelmente eu ia me ficar desmotivado. Mas a Paula é diferente do Vitor. E ela precisa ter um time que reflete também ela ali. Entendeu? Então é muito importante. Você fez da tua maneira, com feeling, você trouxe a palavra feeling, mas de alguma forma você trouxe pessoas que têm esse grau de amplitude, que gostam de organização. E segundo ponto aqui, eu sempre falo que todo consultório médico, ele tem quatro grandes, a gente chama de lead growth, né, no mercado. Então é vieses de crescimento. Tem muito consultório que ele tem um marketing lead growth muito forte, então aquele médico é muito blogueiro, ele grava muito, ele tá sempre aparecendo. Ele vence o jogo porque ele aparece muito e ele tem uma síntese na comunicação muito grande. Tem outros que são comercial lead growth. É aquele médico que é rotina comercial, e eu gosto muito, porque na minha empresa é assim, de vamos bater meta comercial, precisa ter tanta consulta, olhando o indicador o tempo todo, pressionando o time para que entregue resultado no comercial.
Tem outros que são Product Lead Growth, é gente que está inovando o tempo todo. Ó, tem aqui nossa clínica, eu vou trazer um dermato para olhar isso aqui, agora eu vou trazer essa nova tecnologia da China e vou. E tem outros que são Experience Lead Growth, né? Que é a experiência. Muito provavelmente, no teu caso, a tua clínica ela cresce por conta de ficar olhando para a experiência o tempo todo. Ficar melhorando essa experiência. A clínica hoje ela tem outras pessoas em conjunto, né? Tem Eu outros estou especialistas. isso, estou como gestora para trazer esse outro olhar da organização. Por muito tempo, o grupo que gerenciava era esse grupo que crescia, como você falou, meio que no caos, meio sem Ah, percepção. mais sorte que juízo. E Crescendo na força, e no que, na músculo. verdade, assim, talvez, até por ser alergista e ter essa ideia da multidisciplinaridade, para mim, trabalhar com diferentes comportamentos nunca foi um desafio. Pelo contrário, assim, eu até gosto, porque me tira não só da zona de conforto, mas me faz aprender coisas novas com olhares diferentes. E também até na docência mesmo, né? Às vezes você está num grupo de alunos, vai ter o aluno que é inovador, vai ter o aluno mais calado, vai ter o aluno que se você não empurrar não vai ter o aluno que já está fazendo se deixar, ele senta na sua cadeira. Então, essa diversidade eu adoro. E aí, na clínica, trazer a organização foi trazer uma outra forma também da gerência, porque por muito tempo tinha essa coisa, vamos fazendo, vamos crescendo, um Cresceu. pouco Precisa desordenado. organizar. Exatamente. Então, na hora que cresceu e para onde que a gente vai, foi onde a organização foi Sim. recrutada para dizer, ó, chegamos aqui por isso, isso e isso. O que é que queremos? Então, nossos indicadores são esses, nossas metas são essas, a gente tem esse caminho para poder seguir. E lógico, eu costumo dizer que apesar de gostar muito de previsibilidade e gostar de rotina, eu sou uma pessoa que aceito desafios e consigo me reinventar facilmente, Vitor. Então, para mim, eu saio de casa com um plano A, sabendo que ao longo do dia eu vou terminar no plano Z muitas vezes, porque a nossa vida ela não é Ah, estática, não. A empresa te né? engole o tempo todo. Exatamente. Em E a vida também, casa também te você engole. sai de casa com uma programação e vai Não. com, né? E eu acho que a diferença disso tudo, independente se você é do organizado ou é do mais criativo, enfim, é a forma como você reage. Se você reage com tranquilidade, se você reage entendendo que as pessoas são diferentes, a gente consegue crescer, sabe? Todo mundo tem algo bom para contribuir. Quem trabalha com equipe multidisciplinar e quem é acostumado a ter a lida com a Disse- Ah, multiplicidade, tá. né? Entende que todo mundo tem algo a acrescentar. Então, tem uma grandíssima amiga minha que diz que o seu pior defeito pode ser sua melhor qualidade. Então, dependendo do cenário que você se encontre, você consegue extrair o que há de melhor naquela pessoa e aquilo ali Total. ajudar para tua gestão, para o teu cenário de consultório, né? Nunca há nada que alguém não possa te ajudar, Com assim. certeza. Mas vocês fizeram certo. Eu advogo. Bom, você tá na mentoria, você sabe. Eu acho que eu repeti isso até naquele evento que a gente fez no sábado. Que eu gosto muito de. Não é ordem e progresso, eu gosto de progresso depois ordem. Porque Foi isso se que eu, aconteceu com é, a gente. se eu ficar organizando uma coisa que não cresce, eu vou ficar lá. Primeiro cresce, meu filho, organiza. Agora, eu não posso, são camadas. Eu cresço até uma camada que eu preciso organizar para ir para a próxima camada. Porque se eu for para a próxima camada sem ter organização mínima na anterior, eu pular duas, três camadas para começar a organizar, o negócio foge da minha mão. É, Aí vai ser um suicídio. Então, vocês fizeram certo. Cresceu, agora a Paula assumiu a gestão, ela tem ali uma característica de mais organizacional, de ter um olhar mais detalhista na coisa, de cuidar do negócio, sem ir só no músculo e na cabeça também. Então faz parte. Agora me fala, a Paula, qual que é hoje aquilo que ainda trava a Paula? É vender? É aparecer em vídeo? É ter conversa difícil? é vender. Vender? É, Por quê? por causa desse pudor que eu te falei que é inerente a gente, né? Que é da área de saúde, assim, a, ter a ideia de que a medicina é também, né? É algo que eu faço de todo o coração, mas é também a minha fonte de sustento. é, Levou muitos anos para ter esse Sim. amadurecimento.
E eu, inclusive, acho, ah, né, tem alguns colegas que falam assim, o cliente, eu não consigo chamar paciente de cliente, eu Sim. não consigo, assim, Entendi. Tem essa trava. porque tenho essa trava e porque eu acho que vai além de uma relação de trabalho. Quando você entra na vida de uma pessoa, de uma família e muda a saúde dela, você cria um vínculo afetivo, né? Eu tenho pacientes que mandam mensagem para mim dizendo assim: eu rezo por você todos os dias. Então você vai ter um vínculo de coração. Sim, Então vender eu acho ainda é uma grande trava para mim. sim. Nunca foi assim falar a história até dos gravar os vídeos. E eu acho que hoje também uma grande trava, e isso não vejo só para médico, eu vejo para todo mundo. Você até falou muitas vezes lá também no evento, mas tudo é uma questão de agenda. Eu acho que hoje tempo, né? Tempo é uma coisa muito escassa na vida da gente, porque a gente tem zilhões de demandas. É. Então, como médica, eu poderia dizer que meu grande desafio é vender. Eu ainda realmente não me considero, não me sinto confortável. Como eu te falei, por exemplo, a imunoterapia eu indico porque existe uma indicação. E não que os outros indiquem Sim, sem só pra. indicação, mas eu deixo o paciente à vontade, mesmo sabendo que ele iria se beneficiar. O que que hoje eu consigo? Mostrar a questão do valor. Ó, isso vai ser muito importante, isso vai mudar a sua vida, porque é o que a gente sabe, tanto na literatura, Sim. né, quanto na prática. E aí a questão da agenda também é outra coisa que vem pegando muito, porque como você falou em outros momentos, você chega num trabalho, te engole, você chega em casa, te engole. A sensação de que você tá o tempo inteiro fazendo algo, né? Você falou assim, eu sou mais, é aquela mente inquieta. E aí, não só pela questão da organização, mas mesmo, eu acho que, mesmo quem é organizado, são tantas demandas que hoje todo mundo é meio inquieto, na minha opinião, assim. Então, seriam meus dois grandes desafios como Sim. médica. E como gestora, eu acredito muito que o grande desafio de um gestor é, a- do mesmo jeito que é a qualidade, né? Lidar com pessoas diferentes, é lidar com pessoas, né? Um grande desafio Sim. do gestor, porque às vezes um funcionário fica com raiva do outro porque o outro fez tal coisa. Então, a história da ordem, dos indicadores, da cobrança, ela te ajuda a gerenciar essas diferenças. Total. Ô Paulo, eu acredito muito que a ciência está aí para ajudar não só a medicina, mas também venda e qualquer outro tipo de coisa. Fala uma palavra que você considera feia. Uma Feia palavra ruim. Vamos colocar o aspecto negativo. Uma palavra negativa. Qualquer palavra dentro da não, do medicina. vocabulário em geral, de qualquer coisa. Uma palavra que eu considero feia. Ruim, vamos colocar ruim. Inveja. Eu Inveja. acho uma palavra Pô, mas desnecessária. sou tão. Ó, inveja, parece música. Inveja. Olha só, uma palavra tão. Mas por que que é negativo? Porque você atribui significado a ela. Pelo contexto que Isso. ela geralmente Isso é está linguística. empregada. Isso é linguística. É. Então, na linguística, eu falo alguma coisa e essa coisa é carregada de um significado. Coisa que não tem Isso. significado, elas não são nem positiva nem negativa, ela apenas é. Aí a gente, como sociedade, tem uma convenção social, a gente atribui um significado para ela. Muito médico, venda, eu tô travado, tô travado, tô travado. Muitas vezes ele precisa ter um trabalho de, sabe aquele ressignificar? Sim. De maneira linguística, ele ainda acredita que venda é uma coisa negativa, que é uma coisa feia, que é alguma coisa. Sendo que venda é a maior ferramenta de transformação social que existe. Se você parar pra pensar, você tá aqui Isso é vestido? É o quê? Não, eu não entendo muito aqui. Não, Como mas é que chama o. não é um macacão. É um macacão. Um macacão. Você tá com um macacão, você tá com um brinco, certo? Você tem raiva de quem te vendeu esse macacão? Não, E do brinco? jamais. Não, E também. desse relógio bonito que você tá? Você tem raiva de quem te Não. vendeu? Não. E do teu iPhone? Não, não tenho. E por isso que eu fui Porque teu paciente ressignificando teria muita raiva de coisa. você ter salvado a vida dele. Entendeu? Venda transforma, cara. Quando eu paguei 8 mil no parto da minha filha, foi um dos maiores investimentos que eu fiz na vida. Eu tô feliz. O Steve Jobs que fez o celular pra mim, se eu pudesse, eu dava um beijo na careca dele. Cara, desde 2011 eu só tenho esse celular. Obrigado por você ter me vendido esse troço. Porque desde 2011 eu não sei, eu nem sei o que o Android faz, se ele anda, se ele... Eu não sei, eu sei que desde 2011 eu tenho iPhone. Resumindo, venda, a gente tá sempre agradecido. O teu paciente te agradece por ele ter vendido algo. Ninguém paga uma consulta achando que só de ouvir o médico eu curei alguma coisa. A consulta nada mais é do que um meio de Isso. se você indicar algo. Então, muitas vezes, de forma linguística, eu estou atribuindo sentido negativo à venda. Entendeu? E eu preciso, de alguma forma, começar a ressignificar.
E eu falo isso por mim, porque eu tive que mudar também minha relação com essa palavra. Eu dava muito significado negativo, eu via venda, eu ia enganar a venda. Não, cara, ninguém tem raiva daquilo que você comprou, a não ser que você enganou. Enganou terapia. Aí o paciente foi e falou: Nossa, ela falou que essa imunoterapia era boa. Minha rinite, que era episódio uma vez por dia, passou a ter 10 por dia. Eu passei a acordar mal, a dormir mal. Aí foi horrível. Mas eu acho que o que você entrega não é isso, né? Então Não. todo mundo é grato por alguma coisa que comprou. Quando esse rapaz comprou a guitarra dele, e eu compro minhas guitarras. Todo fim de ano, meu presente que eu me dou. Paulo, trabalho muito. Confio. Casado, eu vou comprar minha guitarra. É isso que eu faço da minha vida. Como você comprou sua guitarra, Pedrão? Você tem raiva do vendedor? De quem fez a modelo da guitarra? Você- eu, a- Graças a Deus, um cara chamado Gibson fez um modelo de guitarra que eu tenho, um Fender, é o Fender, ele fez aquilo. Então, venda transforma, as pessoas são agradecidas, é o contrário. Então, quando a gente entende isso e a gente tem um produto que a gente confia, começa a atribuir coisas positivas que a cabeça muda. Porque a parada é linguística. Inveja não é uma palavra negativa ou positiva, é porque a gente atribui um significado para. Sim. Se a mesma palavra inveja, se fosse água, inveja significasse água, a gente ia falar, nossa, palavra positiva. Então, venda não pode ser algo negativo na sua cabeça. Se for, você não vai passar. Outra coisa, trocar. Não é você que vende, é o paciente que vende para ele. Com as perguntas certas, deixando ele exprimir que ele saiu da casa dele para resolver, ele vai vender. Não é você que vai vender. E na verdade, ele vai vender e ele vai estar bem fazendo isso. Porque ninguém sai de casa e marca uma consulta para não resolver algo. Entendeu? Deixa ele vender para ele mesmo e ele vai estar feliz por ele estar vendido para ele. Porque ele está falando o que ele quer. Ele está te mostrando como ele quer. Você está fazendo perguntas de implicação. O que que aquilo tem implicado na vida dele, de mudança, como seria a vida dele. Então, Maria, agora me explica. Se você não tivesse essa alergia aí toda manhã, o que que você faria? Às vezes ele vai chorar e falar: Sabe o que eu faria? Meu sonho. Minha vizinha tá fazendo natação, que na minha piscina do condomínio ela é aquecida e várias amigas estão fazendo e eu não posso fazer. Entendeu? Então, cara, venda transforma a vida. Venda é uma coisa muito boa. Entendeu? É. Enganar é uma coisa, vender é Não, outra. de fato, eu enxergava isso em todo o processo, né? Como eu costumo dizer, a gente não aprende essas coisas na faculdade e só em ter quebrado o paradigma do por com, né? Então eu trabalho e atendo e, enfim, ter essa minha relação com os meus pacientes com muito amor, mas é o meu trabalho. Eu acho que já foi um grande salto nessa jornada Isso. de profissionalização. Mas realmente, possivelmente, é o significado da palavra que precisa ser É. revisitado, ser recalculado, porque essa questão de o que é oferecido já tem todo esse impacto e faz parte dessa Isso. valorização profissional e do meu trabalho mesmo. Talvez só a palavra que fosse uma trava que está começando Certo. a ser destravada. E principalmente a gente tem que trabalhar o nosso poder de ouvir não. Porque venda depende do outro, eu preciso de uma resposta, e eu não controlo. Tudo que eu não controlo, eu também não tenho que ficar me preocupando Sim, tanto. Não total. controlo, não faz parte. E é metodologia, e não tem problema. Paulo, eu sei que você dá um show na tua consulta, você ouve muito paciente, você é boa tecnicamente, você pagou o preço para ser boa tecnicamente, leu o que tinha que ler, fez a pós que tinha que fazer, fez a residência que tinha que fazer, fez tudo o que tinha que fazer. Legal. Se eu me incomoda é negociar, tem alguém que vai negociar no seu lugar. Sim. Então, assim, ó, eu sou bom de apresentar, então alguém vai negociar na minha clínica. Pega um comercial dois, treina ele, ou já pega alguém pronto e coloca alguém para negociar, porque eu também não gosto. Eu gosto de falar, ó, Paulo, tá aqui mentoria, tá aqui o que é que seja, te custa tanto. Agora, sabia que a Paula, Vitor, vem aqui no canto, eu posso te dar 2.000 agora? Isso aí deixa pra alguém fazer, eu não gosto de ficar eu fazendo. Vamos lá, tem um momento no podcast, a gente já tá indo finalmente, que eles chamam Momento Mentor. E aí eu sempre pego desprevenido, que essa pergunta todo Ai, mundo meu traz, falei Deus. agora. Não, o Momento Mentor é muito simples. Você olha para sua clínica, olha para o seu negócio, olha para sua carreira, olha para um próximo passo que você queira dar. Alguma pergunta que você faria para eu tentar te dar uma resposta aqui como mentor, entendeu? Hoje eu já fiz ele 2 vezes, esse Momento Mentor, e aí eu fico falando, vai dar tempo de você pensar na pergunta, então eu fico floreando aqui, tá? Momento Mentor é um momento muito especial. Ai, o que que eu gostaria de saber de você é se existe alguma característica, porque a gente estava falando sobre os perfis de gestores, né? Você Certo. comentou que primeiro a gente cresce, depois a gente organiza
E daqui para frente, assim, você comentou, acha que ainda o fluxo é esse de organizei, cresço mais um pouco de uma maneira Certo? mais acelerada, mais talvez desorganizada, e depois reorganiza de novo. Como se fosse na pediatria, né? Que a criança vai naquele estilo mais desorganizado, aí com uma certa idade você começa a pôr as Sim. regras, a pôr os limites, aí ela cresce, aí quando chega na adolescência ela dá aquela desorganizada de novo, aí você senta e põe para ela depois virar um adulto. Então, na tua experiência, na tua jornada como mentor, o que que você observa no crescimento profissional de alguém que está recalculando as rotas, cresceu, aí agora está organizando, quer crescer mais? O que que você diria para mim assim hoje, na fase que eu estou, o que seriam os próximos passos assim, o que seria esperado, né? Maravilha. O que que eu vejo? Primeiro a gente precisa saber se vocês querem crescer. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que não. Tá bom onde eu tô, fala que quer, mas no final quer estabilidade. A partir do momento que quero crescer, isso é uma decisão. É uma A gente decisão. quer crescer. Crescer não só financeiramente, mas modelos de negócio, ampliar. Legal. Então, primeira coisa é essa. Eu sempre falo que na clínica tem que ter duas coisas e elas são diferentes. Você tem o gestor e você tem o visionário. Muitas vezes, um médico ou o dono do negócio, ele faz as duas coisas. Por exemplo, no meu negócio, eu não faço mais as duas coisas. Eu faço o papel do visionário. Eu tô assim, imagina que tem várias camadas. Você tem o visionário, você tem o estratégico, você tem o tático, você tem o operacional. Eu tô nos dois extremos. Ou o Vitor tá no visionário, ou eu tô lá no operacional, que é o que eu tô fazendo agora, gravando um podcast. Sim. A camada estratégica eu participo um pouco, mas a tática quase zero. Na clínica, é muito necessário que o médico ou o gestor, ele tenha essa capacidade dupla, geralmente não tem, de ser visionário e ser gestor, aí ele traz geralmente um gestor e ele fica só no visionário, ou ele traz, ou o sócio se complementa. O que acontece? Gestão é organização. Então eu vou. Para que eu vou fazer gestão de algo? Para organizar algo. Para algo estar bagunçado, eu organizar. Mas não necessariamente organizar significa que eu vou crescer. Primeiro a gente tem que olhar para frente. Então, esse lado visionário. Você tem agenda, ou está exercendo, ou tem pessoas que você já incumbiu, seja um sócio, de ser esse papel de quem vai entrar em mentorias, visitar congressos, olhar modelos de negócio, que é quem vai ficar mapeando próximos passos. Vocês têm uma clareza de qual é o próximo passo? Ah, minha clínica agora vai ter um centro educacional, vou fazer um fellow aqui dentro, ou vou trazer uma dermato para atender, ou vou abrir unidades, ou agora eu vou aumentar minha capacidade produtiva, porque eu vou trazer outra alergologista para atender e só triar paciente para mim. Você já tem uma visão clara do próximo passo? Sim, porque eu faço a gestão e meu esposo é o visionário. Ele tem a visão. Isso, Maravilha. isso. E ele já tem tudo inicialmente projetado na mente dele. Maravilha. Você está organizando essa fase. Sim, Agora, para a gente, para a próxima, é um outro jogo, principalmente se é um modelo de negócio diferente. Chegou a hora de a gente fazer o projeto de expansão. Esse projeto de expansão, ele tem recurso não só financeiro, mas de gente, de espaço, de tecnologia, de infraestrutura, de talvez novas especialidades ali dentro. Ele já viu o que a gente precisa colocar agora em projeto. Você vai pegar nesse projeto junto com ele, e aí muito desenho mesmo, é muita planilha. É o que eu faço nos meus negócios, né? Pego o ano em trimestres, né? Eu chamo de T's. Então tem T1, T2, T3, T4. Os meus negócios é sempre assim, tá? No T1, dentro desse projeto de expansão, dessa visão dele, quais são as bases, poucas coisas que no primeiro trimestre deveria estar pronto para que lá no final, eu começo do fim, pensando quando é que eu quero começar com aquele negócio. Lá sim. no final esteja pronto. Olha, no T1, no trimestre 1, a Paula, junto com o marido dela, junto com todos os outros sócios, vão validar, contratar o primeiro médico que vai atender aqui como contratado. Que se der certo, já já a gente vai abrir a clínica só com esses médicos contratados. Um exemplo. Então, eu tenho 3 meses para fazer um processo seletivo, deixar um caixa e contratar essa pessoa para validar. O que que eu quero validar e como. Então, é muito começar do fim. Qual que é o modelo de negócio que ele desenhou? O que cada trimestre eu precisaria entregar por pequenas porções para que aquilo se materialize. Ah, então vamos supor que seja o primeiro trimestre é encontrar um espaço para alugar, uma sala aqui no prédio. Um exemplo. Vamos começar a procurar essa casa. E o segundo, mas isso já está em projeto. O segundo é iniciar a reforma. Um terceiro, montar time. O quarto, atender. Se eu não coloco isso em projeto, olhando lá na frente, então primeiro eu olho o marco temporal de quando eu quero começar e o que eu preciso entregar, seja mês a mês, eu gosto de trimestre, né? Seja trimestre. Por exemplo, eu vou lançar
a MD1 Academy, né, que é a nossa escola física de aceleração lá em Belo Horizonte. Desde o meio do ano passado, eu tenho certinho cada trimestre que eu precisava fazer. Eu Uhum. precisava no T3 de 2024 alugar um espaço. Aluguei de 500 metros, na parte que eu aluguei é o mais caro de Minas Gerais inteiro. Alugamos, porque tinha que estar bem localizado. No T4, finalizar o projeto de arquitetura e o modelo de negócio. No T1 agora 2025, terminar a obra. No T2, vai ser dar as primeiras imersões. T3, ou seja, o projeto lá da frente eu desmembro ele em marcos. Ah, e aí simplifica, porque o que não está tendo provavelmente é uma rotina ou uma agenda, nem que seja mensal, de meia hora, estratégica da gente olhar. Olha, a gente quer construir isso. Já está claro sua visão já? O que que a gente precisaria entregar nesses primeiro trimestre, os primeiros 2 meses, para que quando a gente abrir esse negócio tá pronto? Aí é um exercício. Olha, isso. Como é que nós vamos medir isso? Aí não é só também falar o que vai entregar. Como que eu vou medir isso? Eu já decido lá no início, né? Então vejo que falta isso. Você já tem uma dupla boa, sempre tem um visionário e um que organiza. Isso. Porque é difícil o que organiza ele também ter tempo para visão ou se jogar para isso. Então eu gosto muito desse complemento. E geralmente eu falo pro médico ele fazer o papel de visionário quando ele, vamos supor que você fosse sozinho. Eu falo, Paulo, você tem que ser visionário e contrata um gestor operacional, alguém, gestor, não precisa nem ser gestor, coordenador de operação para ganhar seus 4 mil para te blindar e você ter tempo para isso. Agora, outra coisa, se ele tem uma visão bem clara, o papel da liderança é controle e direção. Você está controlando, ele vai dar uma direção. Que momento que eu tenho criado com o time, nem que seja uma vez por mês, eu gosto quando é semanal, 10, 15 minutos, mas uma vez por mês, que ele senta no sofá, não é, gente, vamos ver, e quantos pacientes a gente já atendeu? Não é nada disso. Ele senta para falar, gente, sabe aquele Martin Luther King, I Have a Dream? Eu tenho um sonho. Quantas vezes ele fala pro time num momento que tá todo mundo só pra ouvir isso? Todo mundo como se fosse. Eu sempre falo assim que todos os negócios, independente se é pequeno ou grande, ele deveria ter algum espaço, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, a cada 15 dias, que fosse Jesus e os discípulos. Que ele subisse na montanha, colocasse todo mundo ali sentado, só para falar do sonho dele. Falar, olha, vislumbro que daqui a 1 ano e meio teremos a clínica que vai ter outro braço aqui de cirurgia plástica junto com o Dermato Unido, que nós vamos ter 4 médicos atendendo, nós vamos ter mais 3 secretárias para lidar com essa demanda. Quando isso acontecer, eu já vou começar a ter um fellow aqui dentro. Aí as pessoas começam a entender não só do que está acontecendo hoje, mas onde a gente quer chegar e elas começam a sonhar que elas estão junto. E é um sonho que o ser humano precisa disso. Não sei se você já assistiu um filme que chama Children of Men, Filhos da Esperança, que para mim ele é fantástico, que é numa sociedade distópica que as crianças param de nascer. Então o último parto foi há 18 anos. Aí tem uma cena que o protagonista, ele fala, nossa, hoje a sociedade vira um caos, né? Hoje o ser humano ele entende o quanto faz falta uma criança, o barulho de uma criança brincando. Resumindo, a gente parece que a gente tá vivendo o presente, mas a gente tá sonhando com o futuro. Se o Uhum. teu marido não parar de vez em quando, sentar os discípulos dele e falar onde ele quer chegar, essas pessoas não estão engajando com o futuro. Aí elas param de entender o propósito, param de lutar pelo negócio. O negócio é elas entenderem que tem um próximo passo. Que vocês vão chegar, então engaja o mais rápido possível essa turma nisso. Ele tem que falar, não tem que ficar só na cabeça dele. Sim. Onde que a turma erra? Eu tenho uma visão da minha próxima clínica, como vai ser? Mas não compartilha isso com o time atual. O time atual tem que pensar assim, nossa, quando tiver essa clínica vai ter mais 4 secretários, eu vou ser a chefe. E eu vou ganhar. E eu vou ganhar em cima disso. Ou agora, ó que lindo que vai ser. Engaja essa turma nisso aí. Entendeu? Porque senão eu não tenho por que lutar pelas coisas. Sim. Entendeu? Imagina se não nascesse mais criança, por que que eu ia lutar? Não vou ter mais filho, não vou ter nada. Eu vou desistir das coisas, ou eu vou Desistir. viver uma vida caótica. Então, cria com ele uma agenda de visão, para ele só chegar, colocar os discípulos, 10 minutos que seja, não é ele para debater isso, igual eu sempre falo. Porque acabou a luz, o papel higiênico. Não, cara, deixa o Jesus falar, deixa Jesus virar. Jesus, obviamente, isso que não é uma blasfêmia, é só um contexto, uma analogia. Deixa ele falar onde ele quer chegar. Todo mundo quietinho, ouvindo, vai ajudar demais. Tá certo? Então eu Certo. colocaria isso. É projeto, olhando no final colocando quartas ali, trimestres, né? Ou 2 meses, né? Bimestral, com points, checkpoints que eu preciso bater. Nem que seja assim, ó, os primeiros 2 meses eu preciso desenhar o modelo de negócio. Antes da gente ir para um negócio, a gente faz Sim. um business plan. Sim. Desenhar um modelo. Tem 2 meses para fazer um business plan. Como vou fazer? Você senta e estuda, você faz com o GPT ou você contrata um consultor. Mas você tem que, em março, dia 15, entregar o business plan. Entendeu?
e comece a colocar rotina de vez em quando para ele mostrar futuro. Sim. Você vai ter um time muito mais engajado e as coisas começam a materializar. Por quê? Até hoje foi assim na minha vida. Todo negócio que eu fiz, eu ficava empurrando ele, empurrando. Quando eu comecei a falar dele, então reunia time, eu chegava no podcast e falava, a pressão de eu fazer maior, eu vou lá, já falei, deixa eu fazer esse troço. Entendeu? Senão a gente fica empurrando, Materializava, é materializar. verdade, Então verdade. eu olharia para isso. Do mais, Paulo, eu vou agradecer você que tá aí do outro lado, que pegou um carro num dia de chuva, num verão em 2029, ouviu a Paula falando com o Vitor, porque esse podcast é atemporal e que se de alguma maneira a gente mudou a tua maneira de pensar, a tua maneira de enxergar a vida, ou até te deu uma esperança dentro da sua especialidade, que bom, agradeço o seu tempo, espero te ver mais aqui no Médico Celebridade Cast, e quem termina esse episódio sempre é o médico, né? Não é o Vitor já se só tá aqui falando, perguntando, mas você termina. E o terminar o meu podcast é sempre assim. Hipoteticamente, eu sempre faço isso. Você vai aparecer no celular de todos os médicos do Brasil. São 600 Não. mil médicos que agora, alguns estão no plantão, outros estão dormindo, outros estão roncando, outros estão jogando futebol, outros estão fazendo amor, eu não sei, mas vai aparecer ali. Vai aparecer a Paula do nada e ele não tem como ele Não. não ver e não tem como, tá bloqueada a tela. Ele precisa assistir até o final. Eu não sei se você vai falar alguma coisa negativa, se você vai fazer um alerta, se Não. você vai cutucar, se você vai falar positivo. Eu não sei, mas você vai dar um recado para todos os seus colegas que têm um CRM na mão, de coração. Do mais, obrigado pela tua audiência. Eu acredito muito no poder da medicina na vida das pessoas, no poder de transformação, na forma de devolver para o outro, assim, o tanto que você recebe, né, como médico. Então, você cuidar de alguém é uma das dádivas maiores que Deus deu, né, para a gente. E o médico, ele tem esse poder de fazer parte da vida de uma pessoa de maneira positiva para sempre. E como médica, assim, para mim é muito, muito lisonjeador, é honroso todos os dias entrar na vida das pessoas e poder fazer algo por outra pessoa que não seja você mesmo, de todo o coração. Então, para qualquer médico que esteja me ouvindo nesse momento, eu acho que ter essa, esse pensamento de que você tem que se doar porque você escolheu estar ali é algo que vai ter um impacto muito positivo na vida do outro, mesmo que você nem sempre cure, né? Às vezes, só em estar do lado, em poder ser uma fonte de cuidado, de carinho, de atenção. E, de fato, assim, a medicina, ela ocupa um espaço muito grande na vida do médico. Então, você realmente tem que ter muito amor, tem que fazer com amor e valorizar também esse pedacinho tão impactante da tua vida, porque muitas vezes você deixa de estar com outras pessoas que você ama, o seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho, para poder cuidar do outro. Então, tem que ser com amor e tem que ter também uma valorização pessoal para a balança, os pratinhos ali estarem equilibrados. Eu sou muito feliz, muito grata, assim, por exercer a profissão que eu exerço. É, de fato, um pedaço muito significativo na minha vida e eu espero que seja também um motivo de muita felicidade na vida de cada um de vocês.